Amém, amém. Obrigado, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. Quero fazer a leitura assim que todos estiverem ali com as suas Bíblias abertas, né? A irmã Lila aqui, se alguém puder ajudar a irmã Lila ali. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 5. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o teu nome, Senhor, esta noite, neste lugar, em nossas vidas. Diz assim, o título da minha Bíblia está: Moisés e Arão falam a Faraó. E no versículo 1 diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós o fazeis abandonar as suas cargas. Amém. Podemos assentar, irmãos? Eu creio, irmãos, que o fato de eu estar aqui esta noite é da vontade de Deus, é da vontade do Senhor. Domingo eu vim ao culto, né? E ao chegar em casa eu deixo para tomar café quando eu chego em casa, né? Do culto no domingo, para depois ir trabalhar. Eu estava em casa tomando café e eu pensando assim, puxa, faz tempo que eu não prego na igreja, né? E eu peguei o celular e vi que tinha uma mensagem do Fagner, né? Adivinha o que ele estava me pedindo? Para trazer uma mensagem hoje aqui, irmãos. Então eu creio que Deus, Ele vai falar conosco esta noite. Eu faço isso, irmãos, sempre com muito temor e tremor, porque eu estou diante da igreja que não é minha, é a igreja do Senhor. Foi a igreja que Ele comprou e resgatou mediante a sua própria morte. E eu estou diante da palavra de Deus. Então aqui, nada aqui é meu, nada aqui me pertence, nem a minha própria vida me pertence. Então eu faço isso, irmãos, com muito temor e tremor, né? Sempre com aquele frio na barriga, né? De estar aqui à frente. Isso parece que não acaba, né? Graças a Deus. Graças a Deus, esse culto online tem sido uma ferramenta na mão do Senhor, né? Louvado seja Deus. E eu já tinha uma palavra, irmãos, eu já tinha aqui uma palavra no coração. E eu confesso que deu um pouquinho de trabalho para estudar e extrair aquilo que o Senhor queria falar conosco esta noite. Eu não posso me alongar muito, né? E amanhã é dia de... não, amanhã é feriado, né, gente? Posso ir até a meia-noite hoje ou não? Sim ou não? É vigília? Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Então, eu, graças a Deus, o Senhor falou comigo. E eu quero, irmãos, isso aqui foi apenas um texto introdutório daquilo que eu vou falar esta noite. Mas eu quero esta noite, irmãos, eu quero trabalhar com vocês 4 propostas que Faraó faz a Moisés quando ele então é enviado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Faraó faz 4 propostas para ele. E eu quero trabalhar com vocês esta noite, vocês que estão aqui presencial, aqueles que estão acompanhando através da internet do Facebook. Essas propostas que Faraó fez para Moisés. Nós bem sabemos, irmãos, que hoje nós somos a igreja do Senhor, né? Paulo diz lá na sua palavra que o endurecimento ele veio em parte a Israel, até que nós, a plenitude dos gentios, seja enxertada nessa videira verdadeira. Então, os israelitas, irmãos, ele foi o povo que Deus escolheu.
ele pegou Abraão, ele fez promessas a Abraão, ele disse que de Abraão faria uma grande descendência. Então os israelitas, eles vieram de Abraão, e Deus havia dito para Abraão: olha, a tua herança será escrava por 400 anos no Egito. E essa palavra então ela se cumpre na vida dos hebreus, dos israelitas. E após a morte de José então, os governantes do Egito, eles se esquecem da benfeitoria que José tinha feito no Egito, na época em que ele estava vivo. Graças ali à sabedoria que Deus tinha dado para José, né, a terra foi conservada em vida, porque houve uma grande fome ali no Egito e em toda a terra. Então Deus havia colocado ali José no Egito para que ele, através daquilo que Deus revelou a ele, ele pudesse então dar sustento a todo aquele povo daquela época, né? Inclusive os seus irmãos. Mas quando José ele falece, então os governantes do Egito eles já não se lembram mais dessa benfeitoria. E então os hebreus que tinham ido lá, que eram os irmãos de José, eles se multiplicaram no Egito, e eles viraram uma grande nação. E isso então passou a assustar e a preocupar então os governantes do Egito. Então o que é que eles fizeram? Eles pegaram os hebreus e submeteram os hebreus a trabalhos forçados. Eles então viraram escravos lá no Egito de Faraó. E eu quero fazer aqui uma analogia, irmãos, que nós hoje, como sendo o povo de Deus, assim como os israelitas naquela época, eles eram o povo de Deus. Então eles estiveram lá no Egito por 430 anos, diz a palavra do Senhor, como escravos, sendo submetidos a trabalhos forçados. Nós também, irmãos, na nossa vida, quando nós estamos lá no mundo, lá no Egito, escravos do pecado, da mesma forma como o Senhor tirou os israelitas com mão forte do Egito, o Senhor também um dia nos tirou do pecado e do mundo, né? Assim como os israelitas passaram ali pelo mar, o mar se abriu. Isso tipifica claramente, irmãos, também quando a gente se entrega ao Senhor Jesus. Então aquilo ali é uma figura do batismo, quando o povo então ele passa por terra seca, quando o Senhor abre o mar para o povo passar. Então, continuando nessa analogia, então Deus ele pega esse povo e leva esse povo ao deserto, para antes de introduzi-lo na terra prometida, ele tem que passar no deserto. Isso também tipifica a nossa caminhada, a nossa jornada aqui nesta terra, irmãos. Nós podemos dizer que é o deserto, porque o deserto é um lugar de prova, é um lugar onde o Senhor nos aperta, é um lugar onde Ele nos ensina a depender dEle, antes de introduzir na terra prometida. Mas nós sabemos também, irmãos, que toda aquela geração que saiu do Egito, nenhum deles entrou na terra prometida. Da mesma forma que nenhum de nós, irmãos, herdará o reino de Deus, nós como igreja hoje, se também agirmos como o povo de Israel agiu no deserto, blasfemando, reclamando, duvidando. Eles não entraram, irmãos. A próxima geração que nasceu depois foi introduzida na terra prometida. Então, irmãos, esse processo que Deus fez com Israel também é o mesmo processo que Ele um dia fez na minha vida. E esse texto que nós lemos aqui então, no final do capítulo 4, o capítulo 5, começa então, irmãos, aquele embate entre Moisés e Faraó. E eu quero aqui, irmãos, tipificar Faraó como sendo hoje o inimigo das nossas almas. O Egito como sendo o mundo do pecado onde o Senhor nos tirou. Nós sabemos que quando Deus ele tira Israel do deserto, quando ele está de frente para o mar, antes de Deus abrir o mar, Faraó então vem atrás do povo de Israel. Ele vem para matar o povo. E o povo então começa a reclamar, e começa a murmurar com Moisés, e Moisés ora ao Senhor. Então Deus ele dá uma direção para Moisés, para ele apontar o cajado para o mar se abrir. Da mesma forma, irmão, quando nós vamos para Cristo, quando alguém está caminhando na direção do Senhor, quando alguém ouve a palavra de Deus e começa a obedecer, e começa a caminhar na direção do Senhor, também o inimigo das nossas almas, irmãos, ele vem atrás, ele não se dá por vencido, ele não desiste, porque ele é um inimigo espiritual.
Ele não é carnal, ele não se cansa, ele é oportuno, ele é traiçoeiro, ele é sorrateiro, ele conhece a minha e a tua fraqueza. É como uma luta de boxe, onde o pugilista consegue acertar um golpe no supercílio do adversário, e aquilo ali abre, começa a sangrar. É justamente ali onde ele vai bater mais. E é o que o inimigo faz, irmãos. Então eu quero aqui, irmãos, trabalhar com vocês todo esse levante, toda essa estratégia de Satanás para nos fazer, irmãos, desistir, para nos fazer parar nessa caminhada. Eu quero aqui resumir de uma forma muito curta alguns capítulos da Bíblia que chegam até essa proposta, né? Até chegar a essa proposta em que eu me proponho aqui falar com vocês esta noite. Então, irmãos, no capítulo 5, Moisés então ele vai falar a Faraó: deixa ir o meu povo, para que o meu povo celebre uma festa no deserto, para que o meu povo me sirva. Quando você lê isso na Bíblia, você vai ver que o propósito de Deus, irmãos, na vida de Israel e na nossa vida, é para nos libertar, para que a gente o sirva, para que nós venhamos a celebrar, sim, irmãos, uma festa ao Senhor, mas uma festa de gratidão por termos sido resgatados do pecado. Então, só que Faraó, ele endurece o seu coração e ele fala para Moisés: não, o povo não vai sair. Olha, você está com essa conversa aí, o povo já abandonou o trabalho lá que eles estavam fazendo. Olha, o povo largou mão lá do trabalho lá. Você está atrapalhando aqui a produção de tijolos no Egito. Então o Faraó, ele oprime ainda mais o povo, porque antes os egípcios entregavam para os israelitas o capim para que eles fizessem os tijolos, e eles tinham uma produção de tijolos para fazer no dia. E Faraó então, como uma opressão diante desse pedido de Moisés, que era uma ordem de Deus para liberar, para soltar o povo, ele falou o seguinte: agora os israelitas vão ter que pegar o capim e produzir a mesma quantidade de tijolos. Não vai ser diminuído um tijolo da cota deles. E isso, irmãos, tipifica muito essa opressão do inimigo, quando nós então começamos a caminhar na presença do Senhor. Quando nós começamos a vir à casa de Deus e ouvir a sua palavra e colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo, também o inimigo das nossas almas, ele vem no intuito de oprimir, de nos sobrecarregar, né? Nesse texto que nós lemos aqui no capítulo 5, Faraó então ele dobra a carga de trabalho, para que o povo de Israel não tivesse tempo de pensar na sua liberdade. Então o inimigo, ele tenta, irmãos, a todo custo nos manter presos ao Egito, ao pecado. Ele tenta tudo aquilo que está ao seu alcance. Ele cria tentações, ele cria ocupações. Faraó chama o povo de ocioso. Esse povo está muito ocioso, pensando em celebrar uma festa ao Senhor. Dobra a carga de trabalho dele. Então, irmãos, no capítulo 6... Deus responde, então o povo ele reclama para Moisés. Moisés leva essa queixa a Deus. No capítulo 6 Deus responde. Ele fala: eu sou o Senhor, Moisés. Não é Faraó, não é o Egito. Eu sou o Senhor da tua vida. Não é Satanás, irmãos. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Deus ele responde para Moisés: Moisés, eu sou o Senhor. E ele promete a Moisés que ele vai livrar o povo. No capítulo 7 então, Moisés faz sinais diante de Faraó, mas ele nega deixar ir ao povo. Então no mesmo capítulo 7, vem a primeira praga: as águas tornam-se em sangue, né? E nós temos ali os encantadores do Egito. Eles conseguem imitar esse sinal. Eles também conseguem fazer com que as águas se transformem em sangue. E no capítulo 7, as águas se transformavam em sangue ali, né? Esse sinal que foi feito por Moisés. Os peixes então eles morrem. O texto diz que há um grande mau cheiro ali no Egito, por conta desses peixes que morreram. Ainda no capítulo 8 agora, Deus então ele envia a praga das rãs. E os encantadores também, eles imitam essa praga, né? As rãs, elas saem ali do rio Nilo e invadem toda a terra do Egito. E a gente vê, irmãos, que os encantadores ali de Faraó, eles imitam.
E isso é uma tipificação assim de Satanás, que ele é um plagiador. Satanás, ele quer imitar aquilo que Deus faz. Da mesma forma que nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, lá no Apocalipse a gente vê também que tem ali Satanás, o anticristo e o falso profeta. Ele é um plagiador. Satanás, ele quer copiar aquilo que Deus cria, porque ele não tem o poder de criar nada, ele não é criador de nada. Então, nessa segunda praga das rãs, também os encantadores do Egito, eles imitam, mas eles não têm o poder de desfazer o juízo de Deus, que Deus estava enviando ali sobre o Egito. Então o faraó pede a Moisés para rogar a Deus, prometendo soltar o povo, só que ele mente. Assim que Moisés roga para que as pragas então cessem, ele volta atrás, ele não deixa o povo sair. Ele não deixa o povo sair, irmãos. Então lá na terceira praga agora, a praga dos piolhos, também houve uma grande praga ali dos piolhos em toda a terra do Egito, em toda a casa de Faraó, nos servos de Faraó. E os encantadores, eles tentaram imitar, mas aqui eles já não conseguiram. E eles admitiram perante Faraó a soberania de Deus. Deus é soberano, irmãos, sobre todas as coisas. E nós temos agora, irmãos, ainda no capítulo 8, a quarta praga, que são a praga das moscas. Deus envia, irmãos, um enxame de mosca no Egito, né? Mas ele faz uma distinção entre os egípcios e os hebreus. Capítulo 8, a quarta praga. Então veja bem, irmãos, Deus, quando ele está ali exercendo juízo sobre os egípcios, os hebreus também estão lá, o povo de Deus também está lá, mas ele guarda o seu povo no meio desse juízo, irmãos. Da mesma forma como o Senhor nos guarda, irmãos, neste mundo terrível que nós estamos vivendo. O Senhor nos livra, como livrou a Eliane. O Senhor nos livra, como deu um livramento ali para o Gilson. Ele nos guarda, irmãos. Como a Eliane leu ali no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor é soberano, irmãos, Ele te guarda. Ele guarda a sua vida, Ele te protege. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Creia nisso, irmãos. Deposite nisso que eu estou te falando, que não são palavras minhas, é a palavra do Senhor. Ele te guarda e Ele te livra de todo mal. Este é um culto de cura e libertação, irmãos. E está aqui aquele que cura e liberta. Está aqui aquele que tem o poder, irmãos, sobre todas as coisas. Ele é Deus. Então, irmãos, após a praga das moscas, onde Faraó mente que ia libertar o povo, e ele não liberta, após a praga das moscas, então chega aqui no livro de Êxodo, estamos no capítulo 8 já, no versículo 25. Eu quero ler com vocês. Deixa sua Bíblia aberta, que nós vamos ler alguns textos aqui sobre o livro de Êxodo, amém? Diz assim, Êxodo 8, no capítulo 25, ele vem e faz a primeira proposta para Moisés, né? E diz assim: então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Ora, irmãos, eu ouço claramente aqui nessa proposta de Faraó a voz da serpente lá no Éden, dizendo para você o seguinte: olha, você não precisa sair do mundo para ser crente. Não. Ô Moisés, você não precisa ir lá no deserto. Sacrifica aqui mesmo no Egito. Para que sair daqui? Você tem tudo que você precisa. E Satanás, irmãos, muitas vezes ele consegue enredar muita gente com essa falsa proposta de que você não precisa cortar laços com o mundo para ser crente. Você pode ser crente estando no mundo. É o que Faraó está propondo aqui. Você não precisa sair do Egito, Moisés. Sacrifica aqui mesmo.
para quê? Você vai caminhar 3 dias no deserto, debaixo de sol. Olha, aqui você tem tudo que precisa. Olha, você tem animais para sacrifício. O povo tem uma moradia aqui. Rapaz, você vai sair no deserto, caminho de 3 dias, esse sol escaldante. Vocês vão passar necessidade. Irmãos, Satanás, ele tenta nessa proposta de Faraó fazer com que o povo se desvie, irmãos. Porque a proposta de Deus era uma libertação total do povo da escravidão. Nós não podemos, irmãos, servir a Deus com um pé na igreja e o outro no mundo. Nós precisamos romper, irmãos, radicalmente com o pecado e com o mundo, se você quiser ser crente. Não existe isso de você ficar no mundo e ficar na igreja. É o que ele fala aqui. Olha, eu posso ouvir muito claramente a voz da serpente enganando Eva lá no paraíso com essa proposta, tentando distorcer aquilo que tinha sido estabelecido por Deus. Ele diz: olha, você não precisa sair do mundo, você não precisa sair do pecado para servir a Deus. Você pode ficar com um pé na igreja e o outro no mundo, sem problema. Mas lá na palavra de Deus, em 1 João 2, 15 e 17, diz assim: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Por todo aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então você precisa decidir a quem você quer amar e servir. 1 João 2, 15 e 17. Eu não quero ficar abrindo aqui e lendo, irmãos, por uma questão de tempo, mas você anote aí que está em casa ou aqui na igreja. Então não ame o mundo, irmãos. 1 João 2, 15 e 17. Aquele que se constitui amigo do mundo, irmãos, Tiago 4, 4, constitui-se inimigo de Deus. Amigo do Egito, inimigo de Deus. Amigo de Deus, inimigo do Egito. A gente fala muito em polaridade hoje em dia. Nossa, calma, não precisa ser radical. Irmãos, não existe meio termo entre santidade e pecado. Não existe meio termo entre luz e trevas. Ou você é luz ou você é trevas. Ou você é santo ou você é um profano. Essas coisas não se misturam, irmãos. Esse relativismo e esse evangelho que estão apresentando hoje, isso é possível, mas só que você não entra no céu. Não se iluda com essa mensagem adocicada, que você não precisa mudar, que você não precisa abrir mão do pecado, que você não precisa carregar a sua cruz. Então aqui nós temos, irmãos, a polaridade do reino de Deus. Ou você ama um e odeia o outro, ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo. Então não tem meio termo. O Senhor fala lá em Apocalipse: porque não és frio nem quente, és morno, vomitar-te da minha boca. Porque você não é frio e nem quente. Vamos seguir, irmãos. Segunda proposta, versículo 28. Não, então a primeira, fique bem claro: você não precisa sair do Egito para servir a Deus. Lê do engano, irmãos, para engodar a sua alma. Segunda proposta, versículo 28. Diz assim: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiquem ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. Olha que cara folgado. Então, qual que é, irmãos, a entrelinha dessa proposta do inimigo hoje para a nossa vida? Tá bom, vai. Você quer sair do Egito? Tá bom. Mas Satanás diz o seguinte: ei, você é muito longe não. Não precisa cortar o laço assim totalmente comigo. Não precisa cortar o laço assim radicalmente do pecado, irmãos. Olha, você quer sair? Pode ir, mas fica sempre ao alcance da minha vista. Fica sempre flertando com aquele pecadinho que você gosta. Não precisa ser íntegro. Não precisa levar esse negócio de ser crente a sério. Faraó está dizendo aqui. Satanás diz hoje, e ele enreda muita gente com essas propostas, irmãos, que você não precisa sair do Egito, que você não precisa ir longe. É como se ele dissesse assim: ei, calma, vai devagar com esse radicalismo aí, crente. Não precisa cortar todos os laços comigo. Não precisa levar isso muito a sério. Calma. Ei, vou te chamar de fundamentalista, cara, de radical. Aí eu digo o seguinte, irmãos: a entrega de Jesus Cristo, ela foi parcial ou total?
Nós somos salvos parcialmente ou totalmente? Porque se o sacrifício de Cristo fosse parcial, então, mas a entrega dele foi total. Então nós não podemos, irmãos, servir a Deus pela metade. Nós não podemos servir ao Senhor pela metade. All-in, eles costumam falar, ou tudo ou nada. Ou tudo é dele ou nada é dele, irmãos. Ou tudo é de Deus ou nada é de Deus. Não tem meio termo. Não tem um jeito nosso de ser crente, mas tem um jeito de Cristo ser crente. Tem um jeito que Ele nos ensinou. Irmãos, eu me entristeço com isso, porque eu vejo jovens, sabe, flertando com o mundo, flertando com o pecado dentro da igreja. E quando você vê, some da igreja, você não vê mais. Porque acha que pode ficar flertando com o mundo, flertando com o pecado. Você vai falar alguma coisa, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E quando você vê, irmãos, somem da igreja. É como o Gabriel, irmãos, ele pregou domingo. No nosso, irmãos, no nosso relacionamento com Deus, irmãos, um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. Lá no livro de Eclesiastes fala que o perfumista, a mosca, quando cai dentro do perfume, ele estraga aquele perfume. Ele não serve para mais nada. Então a gente não pode querer servir a Deus com uma meia santidade. Se você for no mercado, você vê lá, você vai comprar uma garrafa de água. Aí está lá, água mineral, 98% de água mineral, 2% água de esgoto. Você compraria? Eu acredito que não, né? Você quer uma água 100% pura, 100% mineral. Então é assim que tem que ser com Deus, irmãos. Tem que ser 100% com Ele, para Ele, por Ele. Não se esqueça, irmãos. A gente tem que separar o santo do profano. Quando Deus cria a terra, a primeira distinção que Ele faz é separar trevas e luz. É a primeira separação que Deus faz quando Ele cria o universo. Ele separa as trevas da luz. E é assim, irmãos. E é assim que deve ser durante toda a nossa jornada. Esse é a segunda sugestão do inimigo. Lembrando que até agora, irmãos, é um ataque frontal e pessoal. Você não precisa sair do Egito. Tá bom, sai, mas não precisa ir muito longe. Então continua aqui na leitura da Bíblia, capítulo 9. Então Deus envia a quinta praga, a peste nos animais. Mais uma vez Deus faz a distinção entre os animais dos hebreus e os animais dos egípcios. Seguindo em frente, a sexta praga, a praga das úlceras nos homens e nos animais. Os magos não conseguem parar diante de Moisés. Deus anuncia a sétima praga. E aí uns creem e outros não, e pagam o preço. Na sétima praga, irmãos, Deus envia uma saraiva de pedra misturada com fogo e causa uma grande destruição no Egito e um grande morticínio entre os homens e os animais do Egito. Então no capítulo 10, a oitava praga, Deus envia a oitava praga, a praga dos gafanhotos. Então aquilo que sobrou no Egito, da saraiva de fogo, da chuva de pedra, aquilo que sobrou de mantimento, vieram os gafanhotos e comeram tudo. O faraó então se vê acuado. E ele faz a terceira proposta para Moisés. Capítulo 10, versículos 7 a 11. Rapidamente aqui, que o tempo urge. Êxodo 10, versículos do 7 a 11. Diz assim: E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Os servos de Faraó, bravo com ele ali: Deixa esse cara embora, Faraó. Versículo 8: Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: Ide servir ao Senhor vosso Deus. Aí ele pergunta: Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos meninos, os nossos velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Versículo 10:
Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Versículo 11: não será assim, andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que vos pedistes, e os lançastes da face de Faraó. Então aqui em algumas traduções, irmãos, Faraó está dizendo assim: vai, mas os filhos e as mulheres me pertencem. Então quando o inimigo ele vê que ele não consegue te parar, meu irmão, ele não consegue parar você num ataque frontal e direto, ele mira. Ele vai mirar para aquilo que é, para as pessoas que são próximas de você. E é o que Faraó faz aqui. Tá bom, vocês querem ir, vai só os homens. Satanás diz assim: vá, pode ir, mas a família é minha. E é o que tem acontecido, irmãos, muito hoje em dia. As famílias estão sendo atacadas, irmão, por todos os lados. A família tradicional que Deus instituiu lá no princípio, estão querendo mudar todas as coisas hoje em dia, irmãos. Estão querendo dizer para a criança que ela pode ser o que ela quiser, o menino pode ser menina, que a menina pode ser menino, que agora na certidão de nascimento tem que tirar agora o pai e a mãe. Então eles estão querendo, irmãos, a todo custo destruir aquilo que Deus estabeleceu, irmãos, como família, como modelo de família. O papel do pai, o papel da mãe, a sexualidade das crianças estão sob ataque, irmãos. Nós estamos vivendo um ataque cultural, uma ideologia de gênero que está dentro das escolas. Desenhos na Netflix, irmãos, vigiem que os seus filhos assistem na internet, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente muitas vezes está cansado do trabalho, do serviço, a gente larga o celular na mão das crianças para a gente fazer as coisas. Irmãos, a gente deixa de educar os filhos para a internet fazer isso. Isso é um caminho sem volta, irmãos. É um caminho sem volta. A família está sob ataque. Tudo que diz respeito aos valores cristãos está sob ataque. E sem dúvida a família tem sido o alvo principal do inimigo. Quando ele consegue destruir uma família, há um estrago maior. Ele consegue destruir o maior número de pessoas, porque está envolvido ali o pai, a mãe, os filhos, né? Quando há por exemplo, uma separação entre o casal, né? Então a família, ela é a célula mãe da sociedade. Uma família desestruturada gera uma sociedade desestruturada, gera uma igreja fraca, porque a família está sendo atacada. Então os marcos que Deus estabeleceu estão sendo removidos, irmãos. Cercas de proteção que Deus havia colocado ali está sendo derrubado. Está sendo as leis estão querendo institucionalizar, irmãos, pedofilia. Estão querendo ressignificar essas coisas. Alguns anos atrás teve lá um evento que o pessoal chamou de arte. Um cara nu e uma criança lá juntamente com a mãe alisando o cara, patrocinado por um grande banco na época. Aí eles chamam isso de cultura. Não é cultura, é arte. E a arte só se for lá no inferno, irmãos. Então, irmãos, Deus estabeleceu um padrão. Deus estabeleceu a família. Deus estabeleceu um pai, uma mãe, né? O homem é homem, a mulher é mulher. Então isso não pode, irmãos, ser ressignificado. Isso não pode mudar. Vamos seguir em frente aqui, irmãos. Me perdoe aqui pelo tempo. Então o que você tem que fazer, irmãos? Ore pela sua família, né? Os maridos, as mulheres que são mães aí, que não tem mais o companheiro do lado, seja por qualquer que seja o motivo. Ore pela sua família, ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos, né? Homens, seja um verdadeiro líder dentro da sua casa, né? Lembre-se lá, né, do que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas muitas vezes, irmão, falta essa liderança dentro de casa, do homem, do papel do homem, dele se colocar como um sacerdote do lar, como um intercessor da família. Quando Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque quando ele chegava na casa dele, ele falava: olha, todo mundo aqui vai servir a Deus, e ninguém contrariava. Hoje em dia, você vai falar isso aí, muitas vezes os filhos, né, tá difícil hoje.
E muitas vezes não é por falta de exemplo. Samuel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento e os 2 filhos dele se desviaram. Então às vezes não é que faltou exemplo dentro de casa, né? Mas ora, irmãos, por pior que seja a situação, a Janeide não está aqui hoje, mas ela deu um testemunho sobre o filho dela, como ela vem orando, né? Os ataques que esse rapaz sofreu, mas ela não parou de orar, irmão. A gente não pode desistir da oração pela família, pelos filhos. Eu me incluo nisso. Então ore, irmãos, ore. Deus então envia, irmãos, a 9ª praga, que são a praga de trevas. E a Bíblia diz então que era uma treva tão espessa que se podia apalpar. Então, irmãos, vem a 4ª e última proposta de Satanás. A 4ª e última proposta de Faraó a Moisés. Ele falou: olha, eu tentei proibir vocês de ir, vocês querem ir, né? Vocês querem ir longe, vocês querem ir para o deserto mesmo, então vai. Olha, eu proibi da família ir, tá bom, a família pode ir. Mas, irmãos, aqui no versículo 24 do capítulo 10, Faraó então ele lança a sua última carta. Ele diz assim: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Em outras traduções diz: as vossas crianças e as vossas mulheres. Então, irmãos, vê que não há, aliás, há um padrão na maneira como o inimigo ele nos ataca. Há primeiramente um ataque frontal, um ataque direto contra você. Depois ele mira a sua família. Depois ele vai atacar os seus bens. Então qualquer semelhança ali com a vida de Jó, irmãos, não é coincidência. Porque quando Satanás ele tem a permissão de Deus para tocar em Jó, Satanás ele toca na sua família e nos seus bens. Depois ele taca na saúde de Jó. Então quando Satanás ele não tem vitória num ataque frontal direto contra você, ele vai mirar a tua família. Se não funcionar, ele vai mirar os teus bens. E a área financeira, irmãos, tem sido um calcanhar de Aquiles na vida de muita gente. Porque na hora de ter que escolher entre uma coisa e outra, muitas vezes as pessoas estão escolhendo as riquezas. E graças a Deus nós não temos isso na igreja, mas teologias, né, pregações que prometem, né, que o crente não fica doente, que o crente não pode ter miséria, né, que o crente não pode ficar desempregado, que o crente não pode passar por tribulação, por dificuldade. Mentem isso. Eles tentam tornar, irmãos, a mensagem da cruz palatável, atraente. Não, vem que tem prosperidade. Quando na verdade, irmãos, a mensagem do evangelho é totalmente oposto. Quando nós vemos lá o jovem rico, ele fala: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele: olha, obedece aos mandamentos. Ele fala: não, isso eu faço desde criança. E Jesus então vira para ele e fala: então quer ser perfeito? Vende todos os seus bens, dê aos pobres e me siga. Porque Jesus sabia que aquele homem era um homem rico e que ele amava e confiava nas riquezas. Deus não tem problema com prosperidade, irmãos. O problema é quando a prosperidade e o dinheiro nos tem. O problema é quando Ele é o Senhor. Tá bom? Então, não é que você tem que ser um miserável, não é isso. O problema é quando nós depositamos nos nossos bens riquezas. Então aquele jovem ele fica triste com aquela proposta de Jesus: você quer ser perfeito? Então vende tudo que você tem, suas propriedades, dê aos pobres e segue. Aquele homem então, ele triste, ele vai embora, porque ele não quis abrir mão das suas riquezas. Ele confiava nas riquezas. Quando você vê lá, né, o jovem rico, quando você lê essa passagem, você vai ver que o Senhor Jesus fala: olha, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus, aquele que confia nas suas riquezas, né? Quando Jeremias fala lá: maldito é o homem que confia no homem, que faz o braço da carne a sua confiança, né? Então também, irmãos, nós podemos aplicar isso ao dinheiro. Aquele que confia no dinheiro não
estou falando, irmão, não estou falando contra você ter lá a sua reserva de emergência, no caso de uma necessidade, tá bom, irmãos? Mas o problema é quando nós atribuímos ao dinheiro aquilo que nós deveríamos estar atribuindo a Deus. Quando a nossa esperança está em bens, está em patrimônios e não no Senhor. Porque todas essas coisas passam, irmãos. Eu quero aqui, irmãos, concluir então essa mensagem. Fala então, irmão Maurício, como que eu faço, né, se eu estou sob ataque, se a minha família está sob ataque, se os meus bens estão sob ataque? Irmãos, em Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não queira inverter esta ordem. Primeiro você se sujeita, primeiro você seja um crente íntegro, primeiro você sai do mundo, primeiro você para de flertar com o pecado e rompa radicalmente com ele. Sujeite-se à cruz de Cristo, e então você vai ter condições de resistir ao inimigo. Porque não existe, como eu disse, irmão, um jeito nosso de ser crente, mas existe um jeito de Cristo de ser crente. Então sujeitai-vos, irmãos, e depois resista. Nós temos uma palavra, irmãos, de vitória. 1 João 4,4: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você que está assistindo, você que está aqui, você tem um familiar seu que está endurecido, que não quer vir para o Evangelho, que está sendo oprimido, sabe, irmão, você está orando e está piorando, irmão. Eu quero te dizer uma coisa: maior é aquele que está em você. Quando você ora, parece que tem hora que, dependendo, irmão, parece que o negócio piora. Não é, irmãos, são as últimas cartadas do inimigo, porque ele está perdendo território e ele vai ser derrotado, irmãos, porque maior é aquele que está em nós. Nós temos uma palavra de vitória. O Senhor Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Creia nisso, irmãos. Ore a palavra, declare a palavra em toda a situação que você estiver vivendo. Com certeza, irmãos, há uma promessa para isso. Faça como o Senhor Jesus fez no deserto. Ele também foi tentado por Satanás, primeiramente na sua necessidade básica. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o inimigo falou: você está com fome? Você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Você está desempregado? Mas você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Filho de Deus não pode passar fome, não. Jesus combate Satanás, irmãos, com isso aqui, ó. Também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da sua boca. Depois ele tentou colocar a cobiça no coração de Cristo. Ó, tá vendo esse reino aqui, ó? Tudo isso te darei se prostrado você me adorar. E Jesus então repreende, né? Somente ao Senhor adorarás. E ele tenta também, ele leva Jesus lá no alto do pináculo. Olha, você não é filho de Deus? Você percebe que ele sempre está querendo colocar dúvida na sua identidade. Você não é filho? Você não é filho? Você não é filho? Você não é filho? Por que você está com fome? Você não é filho? Então se atira daqui de cima então, ó. Não está escrito lá: dar a ordem aos teus anjos para que não tropeces com o teu pé em pedra? E o Senhor Jesus rebate ele com o quê? Com a palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, muitas vezes a gente é derrotado porque a gente não está fazendo uso da arma que o Senhor disponibilizou para nós. Ore e declare a palavra. Ore a palavra, irmãos. Não haverá encantamento sobre a sua tenda. Está lá em Salmos. Ore a palavra. Não fique recebendo tudo de uma forma passiva. Olha qual foi a resposta, irmãos, de Moisés para essa última investida de Faraó. Aqui para nós encerrarmos, também, irmãos. Eu queria estar fazendo uma oração aqui, mas a hora já está avançada. Então, Êxodo, Moisés então ele dá uma resposta para Faraó. Êxodo 10, versículo 25. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco,
nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Irmãos, nenhuma unha daquilo que é teu ficará para trás. Continue orando, continue declarando as promessas de Deus, porque o teu filho, a tua filha, essa pessoa que você está orando, a sua esposa, o seu marido, ele virá para Cristo. Todavia, irmãos, creia e continue orando, não pare, não desista, irmãos, em nome de Jesus.